Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Era uma tarde de outono, e o parque estava relativamente vazio, com apenas algumas pessoas caminhando sob as árvores douradas e folhas secas espalhadas pelo chão. Mariana sempre gostou de caminhar ali, especialmente quando precisava espairecer. A tranquilidade do parque a fazia esquecer os problemas do dia a dia, e a atmosfera melancólica das folhas caindo sempre lhe parecia reconfortante. Porém, naquela tarde, algo estava diferente. Desde que ela entrou no parque, sentia uma presença estranha, como se estivesse sendo observada. Não era algo evidente, mas era o suficiente para deixá-la inquieta. Ela ignorou a sensação e começou sua caminhada habitual. Com os fones de ouvido tocando uma música suave, passou pelos bancos vazios e pela fonte que ficava no centro do parque. Sentia o vento frio roçar seu rosto e tentou aproveitar aquele momento. No entanto, a sensação de ser seguida persistia, e, instintivamente, ela olhou por cima do ombro. Não havia ninguém perto. Apenas um senhor sentado em um banco distante e uma mãe empurrando um carrinho de bebê mais adiante. Mariana tentou se convencer de que era apenas paranoia, mas seu corpo estava tenso, como se a qualquer momento algo inesperado fosse acontecer. Ela continuou caminhando, mas percebeu um movimento sutil pelo canto do olho. Um homem, de aparência comum, usando uma jaqueta cinza e boné, estava a alguns metros atrás dela. Ele caminhava lentamente, mantendo uma certa distância. Por um momento, Mariana pensou que poderia ser coincidência ou afinal, o parque era um lugar público. Porém, a cada curva que ela fazia, o homem também virava. Quando ela parou para amarrar os cadarços, ele também parou, fingindo olhar o celular. O coração de Mariana começou a bater mais rápido. Tentou não demonstrar que estava percebendo o comportamento dele e decidiu mudar de direção, tomando um caminho diferente do habitual. Acelerou o passo e, por alguns momentos, achou que tinha despistado o homem. Mas, ao virar outra curva, lá estava ele novamente, mantendo a mesma distância discreta, como se soubesse exatamente para onde ela iria. Agora, o medo começava a apertar o peito de Mariana. Não era mais possível ignorar o fato de que estava sendo seguida. Olhou ao redor, procurando por alguém a quem pudesse pedir ajuda, mas o parque parecia mais vazio do que nunca. O silêncio das árvores era opressor, e apenas o som das folhas sendo pisadas por seus próprios passos a acompanhava. Cada vez que olhava para trás, o homem estava lá, sempre no mesmo ritmo, como uma sombra que se recusava a ir embora. Decidida a não ser vítima, Mariana pensou em várias possibilidades. Poderia ligar para a polícia, mas seu celular estava com pouca bateria, e não tinha certeza se conseguiria explicar a situação a tempo. Também poderia correr, mas sabia que, sozinha, naquele parque semi-abandonado, essa não seria uma solução segura. A única coisa que lhe restava era manter a calma e tentar chegar até a saída do parque o mais rápido possível. Ela começou a caminhar mais depressa, quase em um trote, enquanto sentia o peso do olhar daquele estranho nas costas. O suor escorria por sua testa, apesar do frio da tarde. Seus passos se tornaram mais rápidos e desajeitados, enquanto tentava se afastar da ameaça silenciosa atrás dela. Mas, por mais que acelerasse, o homem mantinha o ritmo, como se soubesse exatamente até onde poderia ir. Mariana avistou uma bifurcação à frente e, sem pensar, tomou o caminho menos óbvio, que levava para uma área mais densa do parque, cheia de árvores altas e trilhas estreitas. Talvez, ali, ela conseguisse despistá-lo.
Porém, quanto mais se aprofundava na mata, mais sentia que havia cometido um erro. A luz do sol começava a desaparecer entre as copas das árvores, e o silêncio se tornava opressivo. Olhou para trás novamente, e o homem ainda estava lá, mais próximo do que antes. Agora, Mariana sentia o desespero tomar conta de seu corpo. Seu coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir. Os pulmões ardiam enquanto ela tentava manter o fôlego e seguir em frente. As folhas secas sob seus pés faziam barulho a cada passo, denunciando sua localização. Ela sabia que precisava encontrar uma saída logo ou a situação poderia piorar. De repente, tropeçou em uma raiz e caiu no chão, machucando o joelho. A dor foi intensa, mas o medo era maior. Com esforço, levantou-se rapidamente e continuou correndo, mesmo sentindo o sangue escorrer pela perna. Agora, o homem estava quase ao alcance dela. Ela podia ouvir seus passos pesados e o som de sua respiração se aproximando cada vez mais. Foi então que, no meio do caminho, Mariana avistou uma pequena casa de manutenção do parque. A porta estava entreaberta, e ela não pensou duas vezes. Correu até lá e entrou, fechando a porta atrás de si com força. Encostou-se na porta, tentando recuperar o fôlego e acalmar o coração que parecia prestes a sair pela boca. O silêncio dentro da casa era absoluto, e a única luz vinha de uma janela suja e empoeirada. Mariana olhou pela janela, tentando ver se o homem ainda estava lá fora. Não conseguiu vê-lo. Por um momento, sentiu um alívio imenso, achando que finalmente tinha se livrado dele. Porém, antes que pudesse se acalmar completamente, ouviu passos do lado de fora da porta. O som era lento e calculado, como se o perseguidor soubesse que ela estava ali dentro. Seu corpo inteiro tremia. Ela olhou ao redor, procurando por algo para se defender. Encontrou uma velha chave de fenda em cima de uma prateleira e a segurou com força, tentando ignorar o medo crescente. Os passos pararam do lado de fora da porta, e o silêncio voltou a reinar. Mariana esperou, imóvel, com o coração disparado. Então, a maçaneta começou a girar lentamente. Ela recuou, segurando a chave de fenda como se fosse sua última esperança. A porta não abriu completamente, apenas uma fresta, o suficiente para que ela visse um olho espiando pelo vão. Era ele. O perseguidor estava ali, e agora não havia mais para onde fugir. Sem pensar duas vezes, Mariana empurrou a porta com todas as suas forças, acertando o homem do outro lado e aproveitando o momento para escapar. Correu como nunca havia corrido antes, sem olhar para trás, apenas se concentrando em alcançar a saída do parque. Seus pulmões queimavam, mas a adrenalina era maior do que qualquer dor. Finalmente, avistou a saída do parque e correu para a rua, onde algumas poucas pessoas passavam. Sentiu uma onda de alívio imenso ao se misturar aos transeuntes, mas não parou de correr até chegar a um lugar seguro. Quando olhou para trás, não viu mais sinal do homem. Ele havia desaparecido tão misteriosamente quanto aparecerá. Mariana nunca mais voltou àquele parque. Por dias, teve pesadelos com o perseguidor, e a sensação de ser observada nunca mais a deixou completamente. Mesmo cercada de pessoas, ela sempre olhava por cima do ombro, temendo que, a qualquer momento, aquele homem de jaqueta cinza aparecesse novamente, pronto para continuar a perseguição onde havia parado. Era uma noite típica de sexta-feira, e Alex estava ansioso para chegar em casa depois de uma longa semana de trabalho. Ele tinha um carro antigo, um sedã que sempre teve um certo charme, mas que também exigia muita atenção. Enquanto dirigia pela estrada escura, sentia a liberdade de estar sozinho, longe da pressão do escritório e dos compromissos diários. A estrada estava deserta, com apenas algumas luzes de postes iluminando o caminho. A música suave que tocava no rádio o ajudava a relaxar. Porém, à medida que avançava, uma sensação estranha começou a se instalar. Ele olhou pelo retrovisor e notou que, embora estivesse sozinho na estrada, havia algo que não parecia certo. A cada vez que olhava, achava que via uma sombra se movendo atrás dele, mas quando se virava, tudo parecia normal. Alex tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas a sua imaginação pregando peças.
Ele ligou o ar-condicionado e aumentou o volume do rádio, tentando afastar qualquer pensamento perturbador. No entanto, a estranha sensação persistia. A cada curva que fazia, a imagem de um rosto obscuro parecia se aproximar dele, como se alguém estivesse espreitando de trás. Alex piscou algumas vezes, achando que a tensão estava afetando sua visão. Mas, ao olhar novamente no retrovisor, ele viu algo que fez seu coração disparar, uma figura pálida e indistinta, com olhos grandes e vazios, encarando-o fixamente. Ele imediatamente olhou para frente, acelerando o carro. O coração batia descontroladamente no peito, e a adrenalina o levou a dirigir mais rápido. A estrada parecia se estender infinitamente, e a figura no retrovisor não desaparecia. Ele respirava pesadamente, tentando raciocinar. Era apenas a sua mente, pensou. Um truque da luz ou da escuridão. Mas a cada olhar que dava, a figura continuava lá, mais clara e mais ameaçadora. Com as mãos suadas no volante, Alex decidiu parar em um posto de gasolina que avistou à distância. Precisava se acalmar e esfriar a cabeça. Ele entrou no estacionamento do posto e parou. Ao sair do carro, olhou para o retrovisor mais uma vez. Não havia ninguém. Apenas o reflexo de sua própria imagem. Soltou um suspiro de alívio, pensando que talvez tivesse ficado paranoico. No entanto, enquanto estava dentro da loja do posto, sua mente não conseguia descansar. Comprou algumas bebidas e uma barra de chocolate, tentando se distrair. Quando voltou ao carro, a tensão ainda estava presente. Decidiu que precisava voltar para casa, custasse o que custasse. Entrou no carro e ligou o motor, sentindo a vibração familiar do veículo. Assim que começou a dirigir novamente, a sensação de estar sendo observado voltou com força total. A estrada parecia mais escura daquela vez, e a presença no retrovisor era palpável. Alex tentou se concentrar na música, mas não conseguiu. Olhou para o espelho novamente, para seu horror, a figura agora estava mais perto. Era uma mulher, com longos cabelos desgrenhados e um vestido esfarrapado, que parecia estar chamando por ele, embora sua boca estivesse fechada. Um frio intenso percorreu sua espinha, e ele se convenceu de que precisava fazer algo para se livrar daquela visão. Apressou-se em direção à sua casa, ignorando os limites de velocidade. No entanto, a figura no espelho não desaparecia, ela o seguia, como se estivesse conectada a ele. Ele ligou para um amigo, na esperança de que uma conversa ajudasse a dissipar o medo, mas a ligação não completou. O sinal estava falhando, e ele se sentiu mais isolado do que nunca. Quando estava a poucos quarteirões de casa, decidiu que não olharia mais para o retrovisor. Encarou a estrada à sua frente, e a imagem da mulher parecia se intensificar em sua mente. O carro começou a tremer, e a direção ficou instável. Ele sabia que precisava desacelerar, mas o medo o paralisou. Ao chegar em sua rua, avistou sua casa e, com um impulso desesperado, acelerou ainda mais, a ponto de entrar no quintal. Assim que estacionou, Alex saltou do carro e correu para a porta de casa, mas quando estava prestes a entrar, hesitou. Um impulso o fez olhar para trás. A figura estava lá, parada em frente ao carro, olhando diretamente para ele com uma expressão que misturava tristeza e raiva. O choque foi tão grande que ele não conseguiu se mover. Ela parecia uma alma perdida, vagando entre os mundos, e o olhar dela o penetrava de forma profunda, como se quisesse lhe transmitir uma mensagem. Em um momento de desespero, Alex gritou. Ele não sabia o que fazer, e o medo o dominava. A figura deu um passo à frente, e algo dentro dele gritou para correr, mas o corpo não respondeu. Ele estava preso, paralisado pelo terror. Quando a mulher abriu a boca, uma onda de desespero e dor emanou dela, e Alex pôde ouvir um sussurro que cortou o silêncio da noite. Asterisco asterisco ajude-me e asterisco asterisco. A voz era frágil, cheia de tristeza e desespero. Algo dentro de Alex começou a se quebrar, e ele se deu conta de que a figura não era uma ameaça. Em vez disso, era uma alma perdida que clamava por ajuda. Ele sentiu um misto de compaixão e medo, e, por instantes, a atmosfera ao seu redor pareceu se acalmar. Ele deu um passo em direção a ela, como se, de alguma forma, pudesse ajudar.
Mas, no instante em que fez isso, a figura recuou, como se estivesse sendo puxada de volta para a escuridão. Desesperado, ele gritou novamente, mas já era tarde. Em um piscar de olhos, ela desapareceu, deixando apenas um vácuo no ar e uma sensação de que algo terrível havia sido perdido. Aquela noite ficou marcada na memória de Alex para sempre. Ele não sabia o que tinha visto, mas sentia que havia se deparado com uma tragédia não resolvida. As noites seguintes foram perturbadas por pesadelos e visões da mulher em seu espelho retrovisor. Ele nunca mais dirigiu à noite e evitou estradas desertas, mas a lembrança dela nunca o deixou. Com o tempo, ele decidiu pesquisar sobre a história do lugar onde havia dirigido. Descobriu que, anos atrás, uma mulher havia morrido em um acidente trágico naquela mesma estrada, e seu espírito nunca havia encontrado paz. Aquela revelação o levou a entender que a figura no retrovisor não estava lá para aterrorizá-lo, mas para que ele ouvisse seu clamor por ajuda. Em seu coração, Alex sabia que tinha que fazer algo para ajudar aquela alma perdida, mas não sabia como. Com a mente e o coração tumultuados, Alex decidiu organizar um memorial na estrada onde a mulher havia perdido a vida. Ele chamou amigos e conhecidos, e juntos, colocaram flores e acenderam velas em homenagem a ela. Naquele momento de conexão e respeito, sentiu uma brisa suave passar, como se a própria mulher estivesse ali, agradecendo por ser lembrada e por finalmente ter alguém que se importasse. Desde aquele dia, a figura no espelho retrovisor não voltou a atormentá-lo. Em vez disso, Alex começou a ver sua imagem refletida, serena e em paz, como se o espírito da mulher tivesse finalmente encontrado o caminho para seguir em frente. Ele aprendeu que, mesmo nas noites mais escuras e solitárias, sempre havia uma chance de trazer luz e compreensão para aqueles que haviam partido, mas cujas histórias ainda precisavam ser contadas. Era uma noite tranquila de outono quando Clara decidiu sair para uma corrida no parque próximo à sua casa. O ar estava fresco, e as folhas estavam começando a cair, criando uma atmosfera perfeita para um exercício ao ar livre. Ela estava acostumada a correr ali, sempre se sentindo segura entre as árvores e os caminhos bem iluminados. No entanto, naquela noite, uma sensação estranha pairava no ar. Algo parecia diferente, mas Clara não podia identificar o que era. Enquanto corria, notou um homem à distância. Ele estava encostado em uma árvore, observando-a com um sorriso no rosto. Era um sorriso largo e inconfundível, mas havia algo de inquietante nele. Clara acelerou o passo, tentando ignorar a presença do estranho. Talvez ele só esteja esperando alguém, pensou, convencendo-se de que não deveria se preocupar. No entanto, o sorriso dele não saía de sua mente, e ela não conseguia evitar olhar para trás de vez em quando. A cada volta que dava no parque, Clara percebia que o homem ainda estava lá, em pé, olhando-a com aquele sorriso desconcertante. Ele não se movia, apenas a observava, e isso a deixava cada vez mais ansiosa. Quando completou sua volta, decidiu que era hora de ir embora. Assim que virou o calcanhar e começou a caminhar de volta, o homem se afastou da árvore e começou a segui-la. O coração de Clara disparou. Ela não conseguia entender por que alguém estaria a seguindo em um lugar tão familiar e normalmente seguro. Clara apressou o passo, mas o homem também aumentou a velocidade. Um frio percorreu sua espinha, e, pela primeira vez, ela se deu conta de que estava sozinha no parque. O vento uivava entre as árvores, e as luzes dos postes pareciam mais fracas do que nunca. A respiração dela se acelerou, e uma onda de pânico tomou conta. Tentando permanecer calma, decidiu entrar na rua principal, onde haveria mais movimento. O homem continuou a segui-la, sem nunca perder aquele sorriso enigmático. Ela virou em uma esquina, em busca de um lugar mais iluminado, mas a sensação de que estava sendo perseguida não a abandonou. Quando finalmente chegou a um pequeno café que ainda estava aberto, Clara entrou rapidamente e pediu uma xícara de café, tentando se acalmar. O barista olhou para ela com preocupação ao ver seu rosto pálido. Enquanto esperava, ela olhou pela janela, e para seu alívio, não viu mais o homem. Com a bebida em mãos, Clara decidiu esperar um pouco antes de sair, mas não pôde evitar a sensação de que algo não estava certo. O café estava quase vazio, com apenas algumas pessoas sentadas nas mesas ao fundo.
Enquanto olhava para a rua, uma sombra cruzou seu campo de visão. Era ele, de pé do lado de fora do café, olhando-a através da janela, aquele sorriso ainda estampado em seu rosto. O choque fez Clara quase derrubar sua xícara. Ela se virou rapidamente, tentando se distrair, mas a imagem do homem continuava a se infiltrar em sua mente. Assim que as luzes do café começaram a piscar, Clara sentiu uma onda de desespero. O barista, percebendo seu nervosismo, se aproximou e perguntou se ela estava bem. Clara, ofegante, explicou que estava sendo seguida por um homem estranho. Ele olhou pela janela, mas o homem havia desaparecido. Você quer que eu chame a polícia? Ele perguntou, a preocupação evidente em seu rosto. Clara hesitou. O que ela diria? Que estava sendo seguida por um estranho que parecia ter um sorriso bizarro. O barista, percebendo sua hesitação, ficou ao seu lado, mantendo um olhar atento na porta. Clara decidiu que era melhor sair do café e ir para casa. O barista acompanhou até a porta, e quando saíram, não havia sinal do homem. No entanto, a sensação de ser observada permaneceu. Acalmando-se, Clara começou a caminhar de volta, mas seu caminho para casa parecia mais longo do que nunca. As sombras das árvores pareciam se alongar, e a cada passo, o medo a envolvia como uma névoa pesada. Quando chegou à sua casa, trancou a porta e respirou aliviada. A adrenalina começou a diminuir, mas o incidente não saía de sua mente. Para se distrair, decidiu ligar para uma amiga e contar o que havia acontecido. Enquanto conversava, percebeu que seu coração ainda estava acelerado, e as palavras saíam apressadas. Mas, assim que a conversa terminou e Clara desligou, algo a fez parar. Ao olhar pela janela, viu o homem novamente, parado do outro lado da rua. Ele estava olhando diretamente para ela, e o sorriso que antes parecia inofensivo agora a aterrorizava. Clara recuou, aterrorizada, e correu para o fundo da casa. Sabia que precisava fazer algo, mas o medo a paralisava. Decidiu que não iria dormir naquela noite. Sentou-se no sofá e ligou a televisão, mas não conseguia se concentrar em nada. O sorriso do homem se repetia em sua mente como um eco aterrorizante. Horas se passaram, e, conforme a noite se arrastava, Clara começou a sentir um cansaço extremo. Ao olhar para a janela novamente, para seu horror, viu que o homem estava ainda mais próximo, agora parado no final da calçada, com aquele sorriso fixo no rosto. Aquela cena repetitiva se tornou um pesadelo para Clara. O homem estava lá, sempre a observando, e ela não sabia o que ele queria. Quando finalmente a manhã chegou, o alívio a invadiu, mas ela não conseguia parar de pensar sobre o que havia acontecido. Decidiu que deveria ir à polícia e relatar o que aconteceu, pois não poderia deixar isso para trás. Na delegacia, explicou a situação para um policial. Ele parecia cético, mas anotou suas informações. Clara não sabia o que esperava, mas sentia que precisava fazer algo. O policial lhe disse que se sentisse ameaçada, deveria ligar imediatamente. Ouvindo isso, Clara sentiu um pequeno alívio, mas a sensação de ser observada ainda a seguia. Ao voltar para casa, decidiu não sair novamente à noite até que se sentisse segura. No entanto, mesmo durante o dia, Clara não conseguia escapar daquela sensação de que estava sendo observada. À noite, as luzes da casa permaneciam acesas, e ela se trancava em todos os cômodos. Não importava o que fizesse, sempre que olhava pela janela, via o homem em algum lugar ao longe, com aquele sorriso perturbador. Os dias passaram, e a situação só piorava. Clara começou a perder o sono, assombrada pela presença do homem. Seus amigos e familiares notaram sua mudança de comportamento, e ela tentou explicar, mas ninguém conseguia entender. As noites eram longas, e a paranoia se instalou. Ela decidiu que precisava de um jeito de confrontar o homem. Se ele estava realmente lá fora, ela precisava descobrir o que queria. Naquela noite, Clara armou-se de coragem e decidiu sair. Colocou um casaco pesado e saiu para a rua, determinada a encarar o homem. Caminhou em direção ao parque, onde tudo havia começado. A lua iluminava o caminho, e, à medida que se aproximava da árvore onde o homem costumava ficar, seu coração disparou. Eu não tenho medo de você,
gritou Clara, sua voz ecoando na escuridão. Para sua surpresa, não havia ninguém por perto. Ela olhou ao redor, mas o parque estava vazio. No entanto, quando olhou novamente para a árvore, o homem estava lá, parado, com aquele sorriso aterrorizante. Asterisco asterisco, ou você finalmente veio, Clara. Asterisco asterisco. A voz dele era suave, mas carregada de uma tristeza profunda. Clara sentiu um arrepio na espinha. Ele deu um passo à frente, e ela começou a recuar. Asterisco asterisco, ou por que você está me seguindo? O que você quer? Asterisco asterisco, perguntou Clara, sua voz trêmula. Asterisco asterisco, eu só queria que você me visse. Asterisco asterisco, ele respondeu. Asterisco asterisco, eu só quero que você saiba que não estou aqui para te fazer mal. Eu só estou perdido. Asterisco asterisco. As palavras dele a confundiram. Clara não sabia o que pensar. O homem parecia mais triste do que ameaçador, e, por um momento, ela se perguntou se havia algo mais profundo por trás daquele sorriso. Asterisco asterisco, ou você está perdido? Asterisco asterisco, perguntou ela, hesitante. Asterisco asterisco, sim, asterisco asterisco, disse ele, o sorriso desaparecendo lentamente. Asterisco asterisco, eu não sei onde estou. Estou preso entre os mundos, e você é a única que consegue me ver. Asterisco asterisco. Clara não conseguia entender, mas algo dentro dela começou a mudar. O medo deu lugar à compaixão. Ela deu um passo à frente, aproximando-se dele. Asterisco asterisco, o que posso fazer para ajudar? Asterisco asterisco, perguntou. A expressão dele suavizou, e ele olhou para ela com gratidão. Asterisco asterisco, lembre-se de mim. Fale sobre mim. Não deixe que eu seja esquecido. Asterisco asterisco. Com essas palavras, a figura do homem começou a se desfazer, como se estivesse se evaporando na brisa da noite. Clara sentiu uma onda de tristeza ao vê-lo desaparecer, mas ao mesmo tempo, uma sensação de paz a invadiu. O sorriso que antes a aterrorizava agora era apenas uma lembrança. Era uma noite chuvosa, e a casa de Amanda estava envolta em um silêncio opressivo. Ela sempre teve medo de tempestades, mas naquela noite, o medo era diferente. As gotas de chuva batiam violentamente contra a janela, e o vento uivava, criando um ambiente inquietante. Enquanto olhava pela janela, Amanda não podia deixar de sentir que algo estava errado. A escuridão fora da janela parecia mais densa do que o normal, e uma sensação de desconforto se instalou em seu estômago. Amanda decidiu se distrair e começou a organizar algumas coisas na sala. Entretanto, sua mente continuava a vagar para a janela, onde a tempestade rugia. De repente, algo a fez parar. Uma sombra se movia do lado de fora, se contorcendo como se tivesse vida própria. Amanda se aproximou da janela, tentando discernir o que estava acontecendo. O coração dela batia rápido, e, por um momento, pensou que estava imaginando coisas. Ao olhar mais de perto, a sombra parecia mais nítida, como se estivesse se aproximando. Era uma figura indistinta, mas o que mais a intrigava era a maneira como parecia estar observando-a. Amanda sentiu um calafrio correr pela espinha. Decidiu então fechar as cortinas, pensando que era apenas uma ilusão causada pela chuva e pela escuridão. Contudo, a inquietação não a abandonou. Ela se afastou da janela e começou a assistir televisão, tentando se distrair. No entanto, a cada estrondo de trovão, sua mente voltava àquela sombra. A imagem não saía de sua cabeça, e quanto mais tentava ignorar, mais insistente se tornava. Para se acalmar, resolveu preparar um chá quente, acreditando que isso a ajudaria a relaxar. Mas enquanto aguardava a água ferver, um relâmpago iluminou a sala e a fez parar em seco. O brilho intenso ofuscou sua visão por um instante, e, quando recuperou a visão, ela viu. A sombra estava ali, bem diante da janela, muito mais clara do que antes. Era como se uma figura humana estivesse espreitando, parada e imóvel, mas a verdadeira natureza dela era indistinta. Amanda sentiu o coração disparar. Não era apenas uma sombra, lá havia algo mais. Ela estava sendo observada.
Com medo, Amanda se virou e se afastou da janela. Com a mente corrida, ela pensou em chamar alguém, mas decidiu que isso poderia parecer exagero. Respirando fundo, decidiu que precisava verificar. Pegou seu celular e ativou a lanterna, caminhando cautelosamente até a janela. A escuridão do lado de fora envolvia como um manto pesado. Com a mão trêmula, puxou as cortinas de lado e olhou para fora. Não havia nada. O exterior estava vazio, exceto pela chuva e o vento. A sensação de alívio foi momentânea. Amanda começou a se perguntar se tudo aquilo não era fruto de sua imaginação. Sentindo-se um pouco boba, ela riu de si mesma e decidiu voltar para o sofá. Mas, enquanto caminhava, algo a fez parar novamente. A sombra estava de volta. Desta vez, mais próxima, como se tivesse atravessado a janela. A adrenalina tomou conta dela, e Amanda correu para o corredor, trancando-se no banheiro. O pequeno espaço parecia seguro, mas a escuridão parecia se infiltrar ali também. Sentada no chão, ela tentou se acalmar, respirando fundo. O barulho da tempestade lá fora só aumentava, e o vento parecia uivar, como se fosse uma presença viva. O tempo passou, e Amanda ouviu uma batida leve na porta. Sua mente estava em um turbilhão. O que poderia ser? Após alguns momentos de silêncio, ela decidiu se levantar e verificar. A mão tremia enquanto ela se aproximava da porta e olhava pela fresta. Não havia ninguém. A coragem começou a se acumular dentro dela, e Amanda decidiu que precisava enfrentar seus medos. Voltou para a sala e, mais uma vez, olhou pela janela. O que viu a deixou paralisada. A sombra agora estava em pé na calçada, com a forma de um ser humano. Não havia dúvida de que alguém ou algo a estava observando. A figura não se movia, mas seus olhos, se é que eram olhos, pareciam penetrar na escuridão da sala. Amanda sentiu seu coração disparar novamente. Era como se a figura estivesse atraindo sua atenção, desafiando-a a se aproximar. Amanda sentiu uma onda de desespero. Precisava fazer algo. Se a sombra não era uma ilusão, então era uma ameaça real. Decidiu chamar a polícia, mas enquanto se afastava da janela, uma nova batida ressoou na porta da frente, mais firme agora. O pânico tomou conta dela, e Amanda correu para o corredor, pensando em se esconder novamente. Enquanto tentava decidir o que fazer, uma voz baixa e profunda surgiu do lado de fora. Era quase um sussurro, mas a intensidade dela a fez estremecer. Asterisco asterisco Amanda, eu estou aqui. Asterisco asterisco. O medo a paralisou. Como alguém sabia seu nome? A voz soava familiar, mas não conseguia identificar de onde. Amanda estava prestes a gritar quando a batida se intensificou, agora acompanhada de um sussurro que se transformava em um grito. Asterisco asterisco deixe-me entrar. Asterisco asterisco. Ela olhou pela janela mais uma vez, e o que viu a deixou em choque. A sombra agora estava se contorcendo, como se estivesse tentando escapar da escuridão que a envolvia. A imagem era perturbadora, os traços da figura estavam se distorcendo, e ela percebeu que havia algo mais, algo que não deveria estar ali. Uma força invisível parecia puxar a sombra, fazendo com que ela se debatasse. Amanda correu para o quarto, trancando-se e se escondendo embaixo da cama, a mente girando com perguntas sem resposta. O barulho da chuva e do vento se intensificava, e a sensação de que a sombra estava se aproximando a perseguia. Ouviu a porta da frente abrir com um rangido, e passos pesados começaram a ecoar pela casa. Asterisco asterisco Amanda. Asterisco asterisco a voz chamava, agora clara e desesperada. Asterisco asterisco onde você está? Asterisco asterisco. Era uma voz conhecida, mas não fazia sentido. Asterisco asterisco mãe? Asterisco asterisco sussurrou Amanda, sem saber se deveria responder. O eco da pergunta reverberou pela sala, e os passos pareciam se aproximar. Sentindo que estava presa entre a realidade e o desconhecido, Amanda decidiu que precisava sair daquela situação. Levantou-se lentamente e se moveu para a porta do quarto, ouvindo a voz familiar chamá-la mais uma vez. Asterisco asterisco Amanda, sou eu, sua mãe. Você precisa sair.
O tom estava repleto de preocupação. Ela hesitou, mas a voz dela soava tão angustiada que Amanda não pôde ignorar. Ao abrir a porta, a imagem que encontrou a deixou horrorizada. Sua mãe estava ali, mas algo estava errado. A sombra atrás dela parecia tê-la absorvido, e o rosto de sua mãe era agora uma máscara de desespero, olhos vazios e sem vida. Ajude-me, Amanda. A voz dela ressoou, mas havia algo distorcido, como se estivesse ecoando de um lugar muito distante. Aterrorizada, Amanda recuou, tentando entender o que estava acontecendo. Oh mãe, o que aconteceu? A sombra começou a se mover mais rapidamente, e Amanda percebeu que ela estava tentando se arrastar para dentro de casa, como se quisesse tomar conta de tudo ao seu redor. Ela se lembrou de histórias que ouvirá sobre espíritos perdidos e sombras que se alimentavam do medo das pessoas. A raiva e a determinação começaram a crescer dentro dela. Se essa sombra queria se alimentar do seu medo, então não a deixaria vencer. Ou você não pode me levar. Gritou Amanda, com a voz firme. Era uma noite fria e chuvosa, e Lucas voltava do trabalho exausto, como de costume. Pegou o último trem em direção à sua casa, tentando se aquecer no assento desconfortável. A chuva batia forte contra as janelas do vagão, e as luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, criando uma atmosfera inquietante. Quase não havia mais passageiros naquela hora da noite. Além dele, apenas uma mulher de capuz estava sentada ao fundo, com o rosto oculto nas sombras. Lucas colocou os fones de ouvido e tentou relaxar, mas, depois de alguns minutos, algo estranho aconteceu. A música que ele estava ouvindo começou a falhar, como se o sinal estivesse sendo interferido. Em seguida, um ruído agudo tomou conta dos fones, como estática misturada com sussurros. Ele tirou os fones, irritado, e checou o celular, mas não havia nenhum problema aparente. Resolveu guardar o aparelho no bolso e olhar pela janela, observando os postes passarem rapidamente enquanto a chuva escorria pelo vidro. O trem parou abruptamente entre duas estações. As luzes do vagão piscaram novamente, e o alto-falante fez um barulho de chiado antes de silenciar por completo. Lucas olhou ao redor, esperando que o trem seguisse, mas ele permaneceu imóvel. Então, algo bizarro aconteceu, o sistema de som voltou a funcionar, mas, em vez do aviso habitual, uma voz baixa e rouca começou a falar. Ô Lucas, e você pode me ouvir? O coração dele disparou. Era impossível. Ninguém sabia seu nome ali. Ele olhou para os outros passageiros, mas a mulher de capuz parecia completamente alheia ao que estava acontecendo, como se não tivesse ouvido nada. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Pensou em ligar para alguém, mas seu celular estava sem sinal. Estou perto, e cada vez mais perto, e A voz continuou, e ele sentiu o sangue gelar. Ela não vinha de fora, parecia ressoar diretamente em sua mente, como se estivesse dentro do vagão, ao seu lado. Olhou pela janela mais uma vez, mas tudo que viu foi o reflexo pálido de seu próprio rosto. A voz era feminina, melancólica e, ao mesmo tempo, ameaçadora, como alguém que já havia desistido de tudo e queria arrastar quem ouvisse para o mesmo destino. Ou você sabe que eu estou vindo, não sabe? Lembra do que fez e Lucas não conseguia entender. A quem aquela voz se referia? Ele não havia feito nada de errado, pelo menos não que pudesse recordar. A mente dele começou a vagar por lembranças antigas, procurando algum momento que justificasse aquela acusação. Mas, quanto mais ele pensava, mais a ansiedade crescia, como se estivesse esquecendo de algo importante, algo terrível. Então, de repente, a luz do vagão se apagou por completo. O silêncio era absoluto, exceto pelo som da chuva lá fora. Lucas podia ouvir sua própria respiração, rápida e entrecortada. Sentiu um movimento ao seu lado, e seu corpo congelou. A sensação era de que alguém estava ali, próximo o suficiente para tocar nele, embora ele não pudesse ver nada na escuridão.
Asterisco asterisco ou você não pode fugir, Lucas, e asterisco asterisco. Com um estalo, as luzes voltaram a acender, piscando algumas vezes antes de estabilizarem. Lucas olhou em volta, ofegante. A mulher de capuz não estava mais no vagão. Ele estava completamente sozinho. Tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Então, ao olhar para a janela, viu algo que fez seu coração parar por um instante. No reflexo do vidro, havia uma figura atrás dele. Uma mulher de rosto pálido e olhos profundos, cheios de ódio e tristeza. Ela estava parada, imóvel, com as mãos estendidas na direção dele, como se quisesse agarrá-lo. Mas, ao se virar para olhar diretamente, não havia ninguém ali. Apenas o vazio do vagão. Lucas engoliu em seco, sentindo o suor escorrer por sua testa. O trem finalmente começou a se mover novamente, mas ele sabia que algo estava terrivelmente errado. A voz no sistema de som voltou uma última vez, mais baixa, como um sussurro distante. Asterisco asterisco, estou sempre aqui e não há para onde correr e asterisco asterisco. Quando o trem chegou à próxima estação, Lucas saiu às pressas, tropeçando nos próprios pés. A plataforma estava vazia, exceto por um segurança que olhava para ele com curiosidade. Lucas tentou explicar o que havia acontecido, mas suas palavras saíam confusas e sem sentido. Parecia que nem ele mesmo conseguia acreditar no que tinha acabado de vivenciar. Ao chegar em casa, ele se trancou no quarto e tentou esquecer. Mas, nas noites seguintes, a voz continuou a persegui-lo. Nos momentos mais inesperados, ele ouvia seu nome ser chamado, sempre com aquele tom frio e distante. E, cada vez que olhava para o reflexo no espelho, tinha a sensação de que não estava sozinho. Lucas nunca mais conseguiu andar de trem sem sentir um arrepio na espinha. E, até hoje, jura que ainda ouve a voz nas linhas, chamando seu nome, como um lembrete de que algumas presenças nunca desaparecem completamente.